Boa noite a todos, colegas vereadores, assistência, pessoal que nos assiste através da Rádio Norte. Damos por aberto a sessão plenária ordinária do dia 13 de maio de 2025. Solicito ao senhor vereador que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Josué Galtério Machado. Presente. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Presente. Vereador Paulo Rubilar de Lemos Pereira. Presente. Vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Presente. Vereador Luiz Antônio de Lemos. Presente. Vereador Paulo Roberto Bernardes da Silva. Presente. Vereadora Enília Silveira Lucas. Presente. Vereador Luiz Carlos Espeste Prado. Presente. Vereador Ildomar Xavier da Costa. Presente. Estão todos presentes, senhor presidente. Verificado o quórum, damos sequência nos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Paulo Rubilar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença de meus adversários. Unge com óleo a minha cabeça e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23. Obrigado, vereador. Passamos agora à leitura da ata da sessão anterior. Por favor, secretário Paulo Rubilar. Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa da legislatura 2025-2028. Ata ordinária número 018 de 2025. Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2025, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, no estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Enília Silveira Lucas, Ildomar Xavier da Costa, Irandir da Silveira Rodrigues, Josué Galtério Machado, Luiz Antônio de Lemos, Luiz Carlos Espeste Prado, Nedilândia Amorim Loureiro, Paulo Roberto Bernardes da Silva e Paulo Rubilar de Lemos Pereira. Abertos os trabalhos pelo presidente Josué Galtério Machado, foi procedida a verificação de quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico, expediente, pelo vereador Josué Galtério Machado, expediente, ordem do dia e explicações pessoais. A ata está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação. Aprovada a ata da sessão anterior. Passamos agora para o expediente. Secretário Paulo Rubilar. Ofício 077 de 2025, São José do Norte, 12 de maio de 2025. Excelentíssima senhora conselheira presidente, vimos através deste, após ouvido o plenário da Casa Legislativa e aprovado por unanimidade, requerer que a consulta pública e audiência pública número 004 de 2025, referente ao processo número 000536, /39.00/25-0,
que trata da revisão tarifária da travessia e hidrovia de passageiros entre Rio Grande e São José do Norte, operada pela empresa Transnorte, seja realizada de forma presencial no município de São José do Norte, no Rio Grande do Sul, com participação de outros atores regionais, que serão convidados a participarem, como o município de Rio Grande e autoridades regionais da Assembleia Legislativa, pelos motivos que passamos a expor. A. Consagrar o princípio de publicidade, possibilitando amplo conhecimento à população. A população afeta as políticas públicas de transporte coletivo aquaviário, dos trâmites e das decisões acerca da política de revisão tarifária. B. Viabilizar transparência junto ao processo, considerando que, dificilmente, as populações locais, São José do Norte e Rio Grande, participarão da consulta audiência pública de forma remota, possibilitando a todos os interessados tomarem conhecimento sobre as políticas tarifárias e os motivos que causam eventuais revisões de tarifa. Ofício 076 de 2025. São José do Norte, 12 de maio de 2025. Excelentíssima senhora conselheira, venho através desse solicitar o agendamento de uma reunião, sendo indispensável que a mesma ocorra dentro dessa semana, com o objetivo de tratarmos sobre a audiência pública virtual que pretendem tratar sobre a revisão tarifária da travessia de passageiros entre São José do Norte e Rio Grande, certo de pronto atendimento, com os mais sinceros votos de estima e consideração, Neidilândia Amorim Loureiro, vereador vice-presidente da Câmara Municipal. Gabinete Parlamentar do vereador Neidilândia Amorim Loureiro, MDB. Pedido de informações número 008 de 2025. Assunto: transporte escolar. São José do Norte, 13 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido o douto plenário, solicitar informações ao Poder Executivo, através das secretarias competentes, quanto à apresentação dos laudos de inspeção veicular dos veículos do transporte escolar dos últimos 8 anos. Cabe ressaltar que sejam identificados se os seguintes itens foram observados para a emissão dos referidos laudos. 1. Laudo de inspeção veicular. 2. Certificado de segurança. 3. Laudo de inspeção de equipamentos de segurança. 4. Certificado de inspeção de pneus. 5. Laudo de inspeção de freios. 6. Certificado de inspeção de extintor de incêndio. 7. Laudo de inspeção de iluminação e sinalização. Justificativa. Tendo em vista que a resposta ao pedido de informações número 002 de 2025 deixou tal questionamento em aberto, já que os laudos apresentados são datados de 16 de abril do corrente ano de 2025, data essa posterior ao pedido deste vereador. Atenciosamente, Neidilândia Amorim Loureiro, vereador MDB. Gabinete Parlamentar, vereador Neidilândia Amorim Loureiro, MDB. Pedido de informação número 009 de 2025. Assunto: transporte escolar. É o mesmo? São José do Norte, 13 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido o douto plenário, solicitar informações ao Poder Executivo, através das secretarias competentes, resposta aos seguintes questionamentos. 1. Se 18 veículos estão em atividade, qual a explicação de contratação de 2 motoristas, já que concursados somam 19 servidores em atividade? 2. Se estão
em circulação 18 veículos, qual a explicação do número menor de monitores do transporte escolar, sendo 8 concursados em atividades somados aos 3 contratados, totalizando 11 em atividades? 3. Sendo o total de ônibus em atividade 18 veículos, qual a explicação de que só 9 apresentaram laudo de inspeção técnica? 4. Solicitamos a identificação de dados de todos os veículos de transporte escolar do município. 5. Tendo em vista o significado de um laudo técnico de veículo, solicitamos saber se os 7 itens a seguir foram avaliados e ou estão inclusos na emissão dos laudos apresentados na resposta ao pedido de informações número 002 de 2025. 5.1, laudo de inspeção veicular. 5.2, certificado de segurança. 5.3, laudo de inspeção de equipamento de segurança. 5.4, certificado de inspeção de pneus. 5.5, laudo de inspeção de freios. 5.6, certificado de inspeção de extintor de incêndio. 5.7, laudo de inspeção de iluminação e sinalização. Justificativa. Tendo em vista que a resposta ao pedido de informação número 002 de 2025 desse vereador deixou tais questionamentos em aberto. Atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador MDB. São José do Norte, 13 de maio de 2025. Requerimento número 046 de 2025. Senhor presidente, após cumprimentá-lo cordialmente e ouvido o douto e soberano plenário dessa Casa Legislativa, venho por meio de solicitar que seja encaminhado para a Secretaria Municipal da Fazenda o seguinte pedido de informação. Venho por meio de solicitar informações sobre o gasto mensal com a Secretaria Municipal de Turismo em relação aos funcionários de cargos comissionados. Plenário Caetano José Travassos, 13 de maio de 2025, Luiz Carlos Espécie Prado, vereador progressista. São José do Norte, 13 de maio de 2025. Requerimento número 047 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, requero que, depois de ouvido o douto soberano plenário dessa Casa Legislativa e uma vez que, obedecidos os trâmites legais e regimentais, seja encaminhado à senhora secretária de Obras a seguinte solicitação de serviço. Solicita a senhora secretária de Obras que, se possível, seja feita a colocação de um quebra-molas na Avenida Dom Pedro II, número 155, plenário Caetano José Travassos, 13 de maio de 2025, Luiz Carlos Espécie Prado, vereador progressista. Esgotado o expediente do dia, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passamos para a ordem do dia. Leituras dos trabalhos com o secretário. Gabinete do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. São José do Norte, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento número 023 de 2025. O vereador que subscreve, nos termos regimentais, após aprovado em plenário, requer a Vossa Excelência que seja realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte com o objetivo de tratar sobre o andamento do projeto da construção da ponte entre Rio Grande e São José do Norte. Justificativa. A presente solicitação tem como objetivo esclarecer sobre o andamento atual do projeto e as próximas etapas do mesmo. Para tal, sejam convidados as seguintes autoridades. Jair Riso, presidente e coordenador da Associação Proponte Rio Grande e São José do Norte, prefeitos, vereadores das cidades de Rio Grande, São José do Norte e Rio Grande, Tavares, Mostardas, Palmares do Sul, Capivari do Sul, Aulinorte, Anlinorte, Associação dos Municípios do Litoral Norte, DENIT, autoridades civis, empresariais, militares e a comunidade em geral. Plenário Caetano José Travassos, 12 de maio de 2025, Irandi da Silveira Rodrigues, vereador PDT. Com a palavra, o autor da matéria, o vereador Irandi Rodrigues. Boa noite, vereadores, senhor presidente, vereadora Emília, assistência que aqui nos escuta, os colegas pela intermédio da rádio e Facebook. É um trabalho que temos essa casa aqui, né? A realizar de uma audiência pública para discutir o andamento
do projeto de construção da ponte, né, no nosso município, né, entre Rio Grande e São José do Norte. A importância para garantir a transparência e a participação da cidadão e fiscalização eficaz desse empreendimento, né, crucial para a região. É uma iniciativa, né, que fortalece a democracia participativa, promover desenvolvimento sustentável e seguro que o projeto seja conduzido de maneira a atender os interesses e necessidades da nossa população. O objetivo da audiência pública é debater o andamento atual do projeto de construção da ponte, esclarecer dúvidas da população sobre o projeto, identificar possíveis problemas a propor soluções, promover participação da cidade e transparência e fiscalizar a execução do projeto e o uso dos recursos públicos. Isso é uma audiência que vem a essa casa para, na verdade, para nós apreciar e aprovar, e uma grande necessidade do nosso município ter essa ponte a seco e nós ter mais esclarecimento, senhores vereadores. A gente deixa a critério de cada um de vocês para que seja apreciado e aprovado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Rubilar. Quero, nesse momento, reconhecer a importância desse seu pedido, senhor vereador. Nós, mais do que qualquer um, tem interesse em saber desse processo, embora na reunião que a gente teve lá na audiência pública em Rio Grande, a própria Assembleia, através do deputado Halley, já teria apontado também que há necessidade de fazer essa audiência. Então, eu reforço o seu pedido, juntamente à Assembleia, que essa audiência aconteça o quanto antes, para deixar claro à sociedade como vai proceder todo esse processo da construção da ponte. Por mim, já estamos encaminhando. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 023/2025 do vereador Irandir Rodrigues. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento número 024/2025. O vereador que subscreve, nos termos regimentais, após aprovado em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja feita a limpeza da vala e terraplanagem da Rua 3, Rua da Pista de Motos, no bairro Canastreiro. Justificativa. Tal fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores que reclamam que as valas estão entupidas, impedindo a saída da água, e a rua está com muitos buracos, sendo sem condições de trafegabilidade para os moradores. Plenário Caetano José Travassos, 12 de maio de 2025. Irandir da Silveira Rodrigues, vereador PDT. Com a palavra, o autor da matéria, Irandir Rodrigues. Senhores vereadores, é um trabalho simples que a gente traz essa casa aqui. Trouxemos em outras oportunidades o ano passado, que seja feita a limpeza da vala e terraplenagem na Rua 3, bem perto, em frente à pista de motos ali, no bairro Canastreiro, que, na verdade, tenho recebido inúmeras reclamações dos moradores ali, que reclamam que a vala está entupida, impedindo a saída de água. A rua está com muitos buracos, sem condições de trafegabilidade para os moradores. Ali já faz mais ou menos mais de 7 meses que não entra ali nenhuma máquina, não passa nada ali, fazendo uma terraplenagem ali, E, na verdade, nem limpando ali aquelas valas ali, Aquilo ali tá meio jogado, as traças, como se diz, parado o trabalho ali. E ali estão pedindo ali que seja feita a manutenção. Assim, eu passei por ali, teve vários moradores que disseram para mim que faz mais de 7 meses que a Secretaria de Obras não faz nada ali. E hoje nós temos, na verdade, aí dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, já em Porto Alegre e outros lugares,
o tal mosquito da dengue. Já tem gente morrendo com isso aí. E nós temos muitas valas dentro da nossa cidade que está acumulando lixo, né? Águas paradas. Né? E, então, eu acho que é bom a nossa Secretaria de Obra, mais breve possível, passar por ali, arrumar, fazer uma terraplenagem, limpar aquelas valas ali. Né? Assim como os moradores passam para nós que está meio abandonado. Então, acho que o nosso prefeito, né, da cidade, o Neromar, converse com a Secretaria de Obra e imediatamente seja feito o trabalho de terraplenagem da rua, e não só terraplenagem, limpezas de vala, né? Ali, se não me engano, tem mamonos, tem aquela árvores nativas. Então, o troço está meio bagunçado mesmo. Deixa a critério do vereador para que seja apreciado e aprovado. Obrigado, vereador. A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 024/2025 do vereador Erandir Rodrigues. Gabinete Parlamentar, vereador Luiz Antônio de Lemos, PSDB. Requerimento número 010/2025. São José do Norte, 12 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, pela condição de vereador desta colenda Casa Legislativa, de acordo com os termos regimentais, venho por meio deste requerer ao prefeito municipal que, através da secretaria competentes, que seja feita uma substituição de poste na rua 15 de novembro, próximo à barbearia do Jader. Justificativa. A solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações de moradores e ao redor, que o poste está amarrado com uma estaca. Atenciosamente, vereador Luiz Antônio de Lemos, vereador PSDB. Com a palavra, o autor da matéria, vereador Luiz Lemos, Chacrinha. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Enília, assistência e todos que nos assistem pelos canais. Ali foi um pedido ali do Jader, ali onde eu fui cortar o cabelo, que nem diz o barbeiro ali, muito bem. E ali tem um poste muito arreado ali, aquele poste da 15, vereador Bim. Muito arreado. Aliás, tem vários na cidade, né? Mas pediram aquele, a gente que anda pela cidade, pediram que está e já está com uma estaca, e mesmo assim ele está bem arreado. E aí vem a preocupação do pessoal que ele está arreado para o meio da rua. Então, acho que é fato pedir à prefeitura que entre em contato com a Equatorial, né, ou a secretaria, tem que ver o procedimento que vai ser, e tomar providência e trocar, né? Não é só aquele, que nem eu disse, tem vários postes para trocar na cidade, mas nós temos pedindo de um ali que pediram, né? Espero que seja atendido. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Erandir Rodrigues. O trabalho do meu amigo Chacrinha é pertinente, né? Porque encaminha para a Secretaria de Obras, nosso prefeito, o pedido de troca de poste, né, Chacrinha? O ano passado e o ano retrasado, a gente fez esse trabalho várias vezes. No bairro Carlos Santos, ali tinha um poste, estava quebrado, dando risco de vida para os nossos moradores ali, né, querendo cair. Por ali emendaram. E aqui dentro da nossa cidade, na saída da nossa cidade, tem vários postes emendados, né? Nós pagamos uma conta altíssima de luz, senhor vereador, né? E a Equatorial, a CE, né, foi privatizada a CE para melhorias, né, na luz, para o homem do campo, o homem da cidade. Mas não se vê nada, né? Vê poste emendado, querendo cair, não são trocados postes, e continue o debate nessa casa, né, o vereador Chacrinha. Novamente, o meu amigo Chacrinha pedindo troca de poste. Eu acho que o nosso prefeito Neromar tem que ter uma conversa com a empresa, né, Equatorial, e ter esses postes trocados, né, principalmente dentro da cidade.
não só na cidade como na campanha. O seu trabalho é pertinente e vamos ver se o nosso prefeito e a nossa Secretaria de Obra, junto com a corretoral, tomam as devidas providências, né, Chacrin? Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Bom dia, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereador Enília, assistência e aos ouvintes da Rádio Norte FM, cidade e interior. É de grande importância esse trabalho do vereador Chacrinha, porque eu e a vereadora Enília tivemos uma reunião junto com o executivo e os representantes da Equatorial, e lá foi dito para nós que eles iam fazer toda a manutenção da rede, que tinha muito poste para cair. Aqui mesmo na 15 tem um que cai e não cai. Então, é de importância isso aí, pode o executivo chamar de novo a Equatorial e mostrar os problemas que nós estamos tendo com a rede elétrica, porque caiu um poste, é uma dificuldade para trocar, e aí prejudica o usuário, aquele que tem o seu comércio, e é muito tempo sem luz, mas pode contar com o voto do MDB, vereador. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 010 de 2025 do vereador Luiz Lemos. Chacrinha. Requerimento 022 de 2025, gabinete da vereadora Enília Lucas. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, a vereadora que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental dessa Casa Legislativa, vem, através deste, solicitar a este Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo e a Secretaria competente, que seja feito o corte de grama nas vias públicas na Vila de Bujuru, no 3º Distrito. Justificativa. Ocorre que, devido à falta de reparos nessas vegetações que estão muito grande, o local está propício para a infestação de mosquitos e outros animais que possam se abrigar ali e também está deixando os locais com aspecto de desleixo, trazendo transtornos para os moradores dessa localidade. Saliento que este corte deve ser feito em todas as vias da vila, inclusive nas saídas que dão acesso à BR-101. Certo de contarmos com a atenção dessa Casa Legislativa e demais nobres colegas vereadores, reiteramos nossos protestos da mais elevada estima e consideração. São José do Norte, 9 de maio de 2025, Enília Lucas, vereadora, União Brasil. Com a palavra, a autora da matéria, a vereadora Enília Lucas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assistência, a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo de suas casas pela Rádio Clube FM. Uma boa noite a todos. Moradores lá da Vila de Bujuru me procuraram, pedindo para realizar o corte das gramas que tem, acho que tipo calçadas, essas coisas assim, que a vegetação está muito alta. E isso aí termina também a preocupação onde sai ali da vila para a BR-101, que às vezes te dificulta de enxergar os veículos. E sem falar também que dentro da vila termina as valas, essas coisas, juntando insetos, e isso aí é fundamental para que deem uma olhada com carinho, que disponibilize uma equipe para ir até Bujuru, para deixar aquela vila em um bom estado, porque os moradores do 3º Distrito, eles merecem também uma atenção especial. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Lemos. Quero parabenizar a vereadora Enília e dizer que nós já temos pedindo há tempo, que o executivo entre 3, 4 dias para dentro do 3º Distrito e faça o serviço que tem que fazer lá, porque faz tempo, acho que essas máquinas já não vão a Bujuru. Então, tem muito serviço ali para fazer.
Tem que passar 2, 3 dias. Não adianta ir lá num dia e vir e não fazer o serviço que tem que fazer. Então, muito bem aprovado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Irandir Rodrigues. Senhor presidente, a nobre vereadora Emília, quero, em primeiro lugar, dar meus parabéns pelo seu trabalho, né? O cuidado pelo nosso povo de Bujuru. O ano passado, a gente entrou com esse trabalho, o ano retrasado, né? Pedindo a poda de grama, limpezas de vala. E bem na chegada ali tem umas valas grandes, uma ponte, se não me engano, quem vai à direita. E aqui ali tinha muita, por exemplo, se chama árvores nativas, né? A capim acumulado dentro da vala, em cima do canteirão também, né? Precisava de poda, acho que ainda precisa, né? E mesmo nas ruas, né? Que são 4 ruas, né? São ou 6 ruas que tem em Bujuru ali, tem lugares, né, de valas e muitos acúmulo de capins de grama, né? Então é necessário que a nossa prefeitura ali, a Secretaria de Obra, vai ali e faça, né, uma limpeza naquelas valas, um corte de grama, para beneficiar o nosso povo de Bujuru, né? Porque vem acúmulo de cobras, vem mosquito, então vem vários tipos de inseto, né? Então dou meus parabéns pelo seu trabalho, né? E esperamos que esse trabalho seja concluído, o vereador, porque esse pedido é grande e é de um longo tempo, né? Pediu ano passado, a senhora vem pedindo, e não me lembro desse trabalho ter sido feito ano passado lá, sinceramente. A gente pediu, tivemos resposta que ia ser feito o trabalho, mas ainda continue. Sabemos que os capim cria, mas esse trabalho da prefeitura, a turma que faz limpeza, são muito devagarinho, muito lento. Então tem que ser mais preciso, mais rápido e mais atenção dentro da cidade e no município também. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Rubilar. Como tenho dito sempre, né, vereadora Emília, né, o seu olhar, né, diferenciado de todos nós aqui pelo cuidado, né, pelo zelo do patrimônio público, e diga-se de passagem que Bujuru é a primeira vila, né, a primeira comunidade na chegada de quem vem da capital, de quem vem dos outros municípios até chegar a São José do Norte. E o termo que a senhora usou ali, desleixo, né, fica aquela impressão, imagina como é que está a cidade de São José do Norte quando a gente chegar lá. Então, é exatamente aquilo que eu tenho dito sempre, né, respeito à comunidade do 3º distrito. Né, esse olhar a senhora está tendo, e é claro que a gente não poderia pensar diferente, senão concordar e aprovar esse requerimento que faz com que a comunidade seja vista com cuidado, com um olhar diferenciado de uma pessoa que está mostrando esse cuidado com toda a comunidade. Parabéns. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Chula. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Emília, comunidade que nos assiste. E aproveito para mandar uma boa noite especial para o meu amigo William Correia, que está nos assistindo lá. Parabéns, vereadora, pelo trabalho, pela atenção com a localidade de Bujuru, que a gente tanto cobra aqui, que é tanto deixada de lado e por muitas vezes até esquecida, né? Mas a gente não pode cometer o erro de, daqui a pouco, de forma inespontânea, culpar os funcionários da limpeza, que até poucos dias estavam com seu salário atrasado, né? O pessoal da cooperativa, não sei se já foi pago, então até então estão com seus salários atrasados. A gente precisa que se tenha um bom senso, né? Porque eu sempre digo aqui, eu muito já fui funcionário, né? E o funcionário faz aquilo que te manda fazer, né? E às vezes o pessoal não tem nem a ferramenta, Márcio, para poder realizar o serviço. Então é preciso que a gente tenha esse olhar mais atencioso para os funcionários e o nosso prefeito também, a secretaria competente, a gente começar a movimentar os aguapés, né, senhor presidente, para pagar o pessoal da cooperativa que está com salário atrasado. O vereador Hildo me confirmou, ainda está com salário atrasado. O pessoal ganha ali, né, sei lá eu quanto, mas se ganha, se trabalha, tem que pagar, tem que receber, né? Então, meus parabéns, colegas, só pela aprovação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade,
o requerimento 022 de 2025 da vereadora Enília Lucas. Requerimento 023 de 2025. Gabinete da vereadora Enília Lucas. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, a vereadora que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental dessa Casa Legislativa, vem através deste solicitar a este Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo e a Secretaria competente, que seja feita a manutenção das vias na Vila de Bujuru, 3º Distrito. Justificativa. Ocorre que as ruas desta vila são a maioria sem calçamento. As mesmas estão cheias de buraco, outras com acúmulos de areia, sendo necessário que se faça uma passada da patrola ou arrastão para a limpeza e nivelamento das vias, melhorando assim o fluxo de pessoas e veículos que residem nessa comunidade. Certo de contarmos com a atenção dessa Casa Legislativa e demais nobres colegas vereadores, reiteramos nossos protestos da mais elevada estima e consideração. São José do Norte, 9 de maio de 2025, Enília Lucas, vereadora União Brasil. Com a palavra, a vereadora autora da matéria, Enília Lucas. Senhor presidente, mais uma vez, pedindo um olhar para a Vila de Bujuru. Devido às ruas não serem calçadas, acho que tem uma meia quadra, acho lá, de calçamento, é mínimo, e ser areia, precisa de que passe uma máquina, uma patrola para emparelhar os buracos, e deixar as vias com um aspecto melhor e até mesmo para o trânsito, para ficar melhor, tirar um pouco da areia. E, como falou o vereador Chacrinhas, talvez se deixar as máquinas lá uns 2, 3 dias, já se resolve aquele problema e depois segue para outro destino, porque a gente sabe que a localidade não fica próxima à cidade, mas eu acho que tem que tirar um tempinho para dar uma atenção especial para Bujuru. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Rubilar. Como sempre, eu sempre acabo esquecendo, boa noite, presidente. Desculpa, mas é que a gente faz a leitura aqui e acaba de esquecer de dar as boas-vindas, a todos que estão aqui na assistência, aos ouvintes da TV Norte e Rádio Clube, ou melhor, Rádio Norte e TV Clube, aos nobres colegas vereadores que permanecem aqui, a toda a equipe que trabalha no administrativo dessa casa, nossas serventes, e aos nossos recepcionistas também. E essa sua matéria, vou ser bem sincero, direto assim, desculpa, mas eu vou ser direto. Quando eu digo respeito, é porque quando na época da campanha nós estávamos lá e a população reclamava disso. As ruas estavam exatamente isso, como a senhora comentou. A gente está fazendo campanha lá e as pessoas reclamando. 2 dias antes do comício, as ruas foram limpas, foram arrumadas, foram preparadas. Eu não quero crer que nós vamos ficar sempre nisso, esperando que aconteça episódios assim, para que as pessoas lembrem da comunidade de Bujuru. E como disse, tem que ser um trabalho constante, permanente, para que as pessoas se deem por conta. E é o papel do cidadão, de exigir sempre. O nosso representante, é uma pena que nós, vereadores, tenhamos que estar fazendo alguma coisa que a população tem todo o direito de exigir aquilo que cabe a ela, que é exigir esse atendimento diferenciado. Então, mais uma vez, aprovo o seu pedido desde já, pelo cuidado que a senhora continua tendo pela nossa comunidade. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 023 de 2025 da vereadora Enília Lucas. Esgotado a ordem do dia, senhor presidente. Obrigado, secretário. Então, passamos agora para as explicações pessoais. Senhor presidente, por questão de ordem, eu peço para me retirar, não farei uso das explicações pessoais hoje. Pois não, vereador. Está liberado. Obrigado. Uma questão de ordem, senhor presidente. Peço licença para me retirar também. Pois não, vereador. Liberado. Por uma questão de ordem, senhor presidente, com o seu consentimento, eu peço licença, não farei uso das explicações pessoais. Pois não, vereador. Estão liberados.
Então, seguimos aqui, temos 15 minutos para cada vereador. E a primeira a fazer uso da palavra é a vereadora Enília Lucas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assistência, a todos que estão nos ouvindo e assistindo de suas residências. Bom, como sempre, eu venho aqui lembrar o que comemoramos hoje. Dia 13 de maio, lembramos um marco crucial na história do Brasil: a abolição da escravatura. A Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 1888, representou um passo gigante rumo à justiça e à igualdade, liberando milhões de brasileiros da opressão. Embora ainda haja muito a ser feito para superar as consequências deste período, celebramos a luta e a resistência daqueles que batalharam por liberdade e direitos. Vamos refletir sobre a importância da igualdade e da justiça social em nossa sociedade atual. Gente, eu faço essa homenagem hoje e cito aqui os meus irmãos pretos. Cito o Urica e o Tunico, que foram criados na minha casa, né, como irmãos. Também, no dia de hoje, celebramos o dia de Nossa Senhora de Fátima, uma data especial para muitos católicos ao redor do mundo. A aparição da Virgem Maria em Fátima, Portugal, em 1917, é um lembrete da importância da fé, da oração e da devoção. Nossa Senhora de Fátima nos inspira a buscar a paz, a conversão e a proteção divina, que possamos seguir seu exemplo de amor e compaixão e encontrar conforto em sua presença maternal. Hoje eu estive lá na festa do Estreito. Peço desculpas àquela comunidade por chegar e sair tão rápido, mas eu tive que fazer isso no meu intervalo de almoço, né? Fui eu, meu marido Totone, a minha assessora Ju, o marido dela e a filha, para prestigiar aquela localidade, né? Mas não podemos ficar por muito tempo, mas valeu a pena. Então, eu deixo aqui o meu abraço e sempre elogiando aquela comunidade pelo trabalho prestativo e pela aquela linda festa. Também deixo aqui o meu agradecimento à Guarda Municipal, que estava lá, fazendo o seu trabalho, lá na localidade do Estreito. Hoje, eu quero encerrar as minhas palavras, então, homenageando mais uma vez aos meus irmãos pretos. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Obrigado, vereadora. Damos sequência nas explicações pessoais com o vereador Irandi Rodrigues. 15 minutos, vereador.
Boa noite, senhores vereadores, amigos e colegas que nos escutam por intermédio da nossa Rádio Norte, né, pela nossa Rádio TV, Clube, os colegas que nos assistem aqui na nossa Câmara de Vereadores, né. Cumprimento a todos, desde a quinta até o último município nosso, né. Hoje estamos aqui, mais uma vez, trazendo os nossos trabalhos e dizendo que amanhã tem uma audiência pública em Rio Grande, né, sobre a atividade de pesquisa sísmica na Bacia de Pelotas, e onde me passaram ali pediram para a minha pessoa e a minha assessora Herê que fizesse uns contatos ilimitados, né, e a gente convidou, por intermédio do telefone, uma pessoa ou duas de cada localidade. Claro que, como temos em período de pesca, nem todos puderam ir participar, né? Tem Uber, táxi, pegando esse povo nas suas residências, trazendo até a cidade para passar na lancha das 10 e levando de volta, né? Na lancha das 10. Agora vamos começar onde paremos ontem, né, na verdade, sobre a plenária, né, regional da Universidade Federal de Pernambuco, sobre o Ministério da Pesca e o MPA e o Fórum Nacional. Claro que é uma pauta grande, a gente está falando uns poucos e trazendo uns poucos nessa casa aqui, porque são muitos eixos para ser falado, né, para ser colocado. E ontem parei no eixo 3, onde nós fizemos 9 colocação, né, sobre os nossos pescadores da nossa Lagoa dos Patos, não só da Lagoa dos Patos, como os pescadores industrial também, né, que abreveia e pesca na oceano, né. E o nosso pescador artesanal também, que é o pescador de uma escala, um nível de artesanal, e, na verdade, sendo um pescador profissional. Aí fiz as colocação de pautas que é necessária para o nosso pescador, né? Que vai ser levado ao Ministério do MMA em Brasília, e também chega no Ministério da Pesca para ser aprovado, e foi escolhido 16 ou 17 delegados, que vai ter uma audiência em Brasília, se eu não me engano, em fim de maio, para aprovação desse trabalho que foi discutido na plenária lá em Santa Catarina. Eu ontem falei da primeira retomada, né, do nosso pescador artesanal, e fui até ali, se eu não me engano, o eixo 6, que a fiscalização seja respeitosa com todos os pescadores, né? Que não faça lei para os cipopes. Aí na 7ª diz assim, que a fiscalização cumpra a legislação vigente e não crie leis para as suas próprias ideias. Por que isso aí? E por que eu coloco isso aqui? O meu amigo vereador Bim e o vereador José Nedim, Chacrinha, né, a Emília, que se encontra aqui no plenário, Nedim, porque quando nós temos abordado dentro da Lagoa dos Patos, né, talvez tem artigos que tem o próprio cidadão do IBAMA e da Patran, ele inventa por si mesmo próprio, né, pega aquele pescador, ele é maltratado, né, houve tempo que pegaram as embarcações desse pescador e levaram a reboque até o Grangeiro, e teve muito pescador que hoje não se ajuntou mais com a sua embarcação. Ali foi desmanchado, ali foi queimado, e nem se sabe onde parou esse motor dessa embarcação desses pescadores nossos. Se chama abuso de poderes. Eu tenho andado fora da lagoa, a gente tem reivindicado bastante, tem participado do GT da Pesca, CPG da Pesca, GT da Pesca, CPG demerciais, né, do nosso estado, fora do estado e de outro estado. Mas isso aí é abuso de poder, né? Ali na 8ª colocação que eu fiz, né, não a pressão das embarcações pesqueiras por se tratar de um instrumento de trabalho do pescador.
Porque se tratar do instrumento de trabalho no pescador, o pescador ele cria pescando no mar com seus pais, com seus avós, e ali é a profissão dele, né? Anos atrás, por isso que eu disse ainda há pouco, era prendidas a embarcação, tirado o motor, e essas embarcações muitas vezes sumiam, e outros continuam presos até hoje lá, né? O cidadão passa uma vida inteirinha pescando, né? Sai do zero. Para conseguir comprar uma embarcação não é da noite para o dia. É como um cidadão que não tem uma casa e paga aluguel. Ele custa conseguir a sua própria casa de moradia. Ele trabalha duro para conseguir isso aí. E assim é a vida do pescador. Que uma embarcação hoje, dependendo da embarcação, 100 mil, 150 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, né? Não é assim que se ganha. Mas teve tempos atrás que essa embarcação era apreendido, tirado do pescador, preso, e tem muitos que não se ajuntou com essa embarcação até hoje. Ficou lá no Norte Grangeiro, foram ao fundo, outros foram queimados, outros foram tirados do motor, nem se sabe onde parou. Se chama abuso de poder, né? Então a gente fez essa colocação, é o artigo 7. Vai para o Ministério da Pesca e vai para o MMA. Né? É o 8, né? A não apreensão da embarcação pesqueira por se tratar de um instrumento de trabalho. Sim, que tira a rede predatória, mas que não tira a embarcação do pescador. Aí passemos pelo FOR, conseguimos fazer documento, discutimos no GT. Hoje, podemos dizer que, graças a Deus, o pescador está sendo atuado, mas não está sendo mais tirado. Mas foi um trabalho que a gente fez lá atrás, vereador Bim, para que isso não acontecesse. Mas acontecia sim, dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul. E não faz muito tempo. 14 anos, 15 anos, 16 anos. Né? Aqui, no 9º, diz assim, que seja consultado os pescadores por suas entidades representativas quando a elaboração de decreto, instrução normativa e portaria por parte dos órgãos ambientais. Por que seja consultado? Tem que ser consultado as entidades que representam os nossos pescadores, né? Para que essa portaria que seja, por exemplo, feita, e para que nós possamos ter o conhecimento e levar o conhecimento dos nossos pescadores, né? Isso é muito importante. Então, significa o Sindicato dos Pescadores, Colônia dos Pescadores, né? Tem que ser consultado antes que se crie uma portaria para ver se não vai prejudicar os nossos pescadores. Porque vem instrução normativa empurrada goela abaixo de Brasília para cá e nós não tinha conhecimento. Hoje não. Nós fizemos uma lei 15.223/2018 que saiu da base, saiu das colônias de pesca, com sindicato e Sindip, né, de baixo para cima. E mostrou, na verdade, que tem um bom regramento. E foi um projeto muito bem elaborado, que, na verdade, onde não tinha uma pesca que estava sendo defasada, mostrou 70% de aumento. Mas sim, tem que ser criado junto com as entidades dos representantes dos pescadores e junto com os pescadores. Tá? A mesma coisa como essa cota de tainha que está acontecendo e veio, na verdade, de cima para baixo, né? Os pescadores não foram consultados, isso aí. Lá o Ministério do MMA, do Meio Ambiente, fizeram um estudo deles que a tainha está se terminando. O peixe está entrando em extinção. Não só a tainha, como a curvina e mais 95 espécies de pescado. Se continuar o Ministério do Meio Ambiente com esse entendimento deles, com os biólogos deles, né, com, por exemplo, com pesquisa deles, que o peixe está entrando em extinção, quem vai entrar em extinção vai ser o pescador no futuro. Nós não vamos ter mais pescador, porque é tanto aperto para cima do nosso pescador, só quero botar lei empurrada goela abaixo, mas as entidades têm que ser consultadas. Prova está aqui. Todo o estado do Rio Grande do Sul, não só o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Santo e Rio, não concorda com essa cota tainha. Se 90% ou 98% não concorda, porque essa pesquisa já está furada.
né? Ela mostra, meu amigo Sadi, que é pescador, e o peixe vem de Uruguai. Em períodos, né, quando chega novembro e dezembro, esse peixe vem do Uruguai ali. Ele vem vindo, né, para o lado sul, né, Sarita, e vem vindo. E se depara ali do Moi Sul, vai até ali o Pim da Chata, né, o Sadi, ou ali o Sarita, e ele fica aqui naquele movimento ali de 7 metros d'água, 25 metros d'água, né, do parcel para a terra, querendo entrar para a lagoa. Quando a lagoa é baixa, que dá condições que o clima é seco, uma boa parte desse peixe ele entra na lagoa. E quando é um período chuvoso, o que acontece? Quem pesca sabe. Esse peixe, ele passa do Moi Leste e fica até o Banco de Bujuru ao Moi Leste. Se a lagoa não dá condições, esse peixe não entra. Esse peixe vai embora. Ele vai para Santa Catarina e vai dar esse peixe todo lá, né? E mostra que os arrastos de praia de Santa Catarina, as traineiras de Santa Catarina, a pesca seletiva de Santa Catarina, safras e mais safras de tainha boas e cada vez mais boas. E nós aqui só temos safra de peixe bom quando a água só favorece, quando o clima é seco. Uma boa parte entra para a lagoa e quando for um clima de água doce, não se tem nada. Mostrou agora que até poucos tempos não tinha água doce na Lagoa dos Patos. Salgou. Hoje já temos tainha dentro da Lagoa dos Patos. Está pertinho de encerrar a nossa pesca da tainha. Dia 31 de maio se encerra. Fecha, né, a nossa portaria da pesca. Mas vai ficar junho e julho, agosto, setembro e outubro e janeiro, né, como o Sadiri sabe e outros pescadores, esse peixe dentro da lagoa. Uma parte sai, mas uma boa parte fica dentro da lagoa. E entra mais peixe para a lagoa, né? Então é o clima que nos favorece. Claro que pesquisa tem que ter, é bom, né? Mas a maior fonte de pesquisa é quando o clima favorece ao nosso estado da Lagoa dos Patos. Tendo água salgada, nós temos camarão, temos tainha, temos covina, temos tudo. Então é lógico que os pesquisadores têm que olhar muito, né, sobre isso aí. O calendário de pesca. Invernos de água salgada. Dezembro, já teve anos de 50 camarão dá 1 quilo, 45 camarão. Mês de dezembro ali, 20 de dezembro, né, 22 de dezembro, um cidadão botou uma rede de São Caetano no meio da praia e mata 70 quilos de camarão. Esse camarão já está indo embora, ele está saindo. Por que ele está saindo? Uma parte dele saiu, né, o mar aberto, o oceano, e uma parte fica dentro da lagoa. Quando chega o mês de dezembro, esse camarão está pronto, 40, 50 peças daquilo, ele desovou dentro da Lagoa dos Patos, e quando libera, nós vamos pegar a segunda parcela do camarão. A boa parte já foi embora. E anos de água doce, não, quando o clima é mais doce, que a água custa salgar assim. Aí o mês de fevereiro libera, às vezes não tem camarão, vai começar a dar esse pescado no mês de março. Aí atrasou a safra, né? Cada ano é um ano, conforme o clima, teria que ser a liberação. Pesquisa, 2 milhões, uma FURG fazer uma pesquisa. O próprio pescador faz a pesquisa, né, o meu amigo Sadi. Ele pega um tranetezinho ali, que se chama pesca predatória, bota alguém da pesquisa junto. Se ali, por exemplo, no Saco de Esteito, ele passa um tranetezinho e vê que tem camarão. Se ele lá na Barra Falsa passa um tranetezinho, já sabe que tem camarão. Se na Boia da Chata também passa um tranete, sabe que tem camarão. E sabe o tamanho do camarão. É fácil fazer uma pesquisa, não precisa um caminhão de dinheiro, né? Então, detalhes que a gente está colocando aqui. Mas vamos, né, em frente, acho que nem sei o que me resta ainda aqui, de tempo. 1 minuto, vereador. 1 minuto. Quero dizer para os nossos pescadores e pescador que a colônia de pesca já está fazendo o agendamento do seguro-defeso, né? E o seguro-defeso 2025, pedido inicial, documentos necessários, RG, CPF ou CNH, carteira RGP tem que ter 1 ano de RGP na data agendado, comprovante de residência atualizado, PIS, CI, senha GOV correto, nível prato ouro, talão nota ao consumidor, se não tiver a nota, né, de pescado, faz uma notinha consumidor, dado para as notas ao consumidor, nome completo, CPF, endereço do consumidor. Observação, a nota será preenchida na colônia de pesca, né? Se for pescador, for analfabeto, que não sabe ler, precisa trazer uma testemunha para assinar o rogo.
Uma boa noite a todos, um abraço e segunda-feira temos de volta, senhor vereador. Tempo estourado, respeitando os limites dos outros. Obrigado, vereador. Peço ao vice-presidente da casa que assuma os trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra. Em explicação pessoal, vereador Josué Machado. 15 minutos, vereador. Obrigado, vereador presidente. Boa noite mais uma vez a todos os nossos colegas vereadores, colega vereadora Enília, a assistência que mais uma vez está aqui nos assistindo, o Márcio, o Jarica, o William, aos nossos programadores lá do som e das imagens, e a todo o pessoal que nos assiste de casa, através da Rádio Norte FM. Também não podia me esquecer de cumprimentar aqui meu amigo Suedi, que está aqui no canto, eu não tinha visto. Desculpa, Suedi. Quero fazer uso da minha palavra hoje para falar, meus colegas vereadores, que eu recebi reclamações dos servidores da cooperativa que faz o corte de grama, que eles estão com seus salários atrasados. Hoje foi questionado aqui nessa casa, foi pedido requerimento aqui para que se corte a grama, lá da localidade de Bujuru, vereadora. E eu quero informar para a senhora que esses funcionários da cooperativa, eles não estão recebendo seus salários. Eles estão pedindo dinheiro emprestado para familiares e amigos para poder se sustentar, comprar o seu alimento, pagar água, pagar luz. Então, eu encaminhei, através dessas reclamações, eu encaminhei hoje para o prefeito um ofício para que se tome alguma atitude em referente a esta cooperativa, para que se tome alguma decisão, cobre ela, chame para que ela possa pagar esses funcionários. E o vereador aqui está me soprando no ouvido aqui que a cooperativa do lixo reciclável também está atrasado já faz 3 meses. Então isso é incabível, pessoal. Alguma coisa está errada. No início do ano, eu fui questionado também pelos servidores dessa mesma cooperativa, e eles me falaram que em janeiro eles foram receber o salário deles dia 20 e poucos de janeiro. O trabalho que eles tinham prestado em dezembro. Então eles passaram ali Natal, primeiro do ano, sem nenhum real no bolso. Isso, e ainda mais para quem recebe um salário que é baixo. O salário deles não é um salário alto, é um salário baixo. E a gente sabe que as coisas hoje estão muito caras. E a gente pega hoje R$100, a gente vai no mercado, a gente vem com as mãos abanando. Então, eu peço encarecidamente para que o Executivo olhe com atenção para essa classe trabalhadora, que eles prestam um excelente serviço. Eles vieram aqui na casa, agora, semana retrasada, e cortaram a grama dessa casa toda aqui, e fizeram um serviço de excelente qualidade. Então, por onde eu passo e vejo o serviço que eles estão fazendo, é um serviço de qualidade. Então, a gente tem que valorizar essas pessoas que estão ali dando o seu suor, derramando o seu suor para levar o sustento para a sua família, e chega no fim do mês e eles não conseguem receber esse dinheiro. Então, a gente tem que rever isso aí. Eu posso até ler o ofício para vocês aqui, que eu encaminhei para o prefeito. Excelentíssimo senhor prefeito, vimos respeitosamente a presença de Vossa Excelência informar o que segue. No dia de hoje, recebi reclamações de colaboradores dos prestadores de serviços terceirizados junto à Prefeitura, que não teriam recebido seus salários, que estão necessitando pedir ajuda para familiares e amigos para pagar as suas contas. De acordo com o inciso 1º do artigo 459 da LCT, o prazo máximo para pagamento de salários é até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Salário é direito fundamental da pessoa humana, de acordo com a Constituição Federal, sendo indispensável para o sustento e dignidade do trabalhador e de sua família. Dessa forma, solicitamos que sejam adotadas medidas urgentes para garantir o pagamento dos trabalhadores terceirizados da cooperativa,
que estejam com seus salários atrasados e que este vereador seja informado de quais medidas estão sendo adotadas para garantir o pagamento dos trabalhadores, com a máxima brevidade. Ainda solicitamos informações de quais medidas administrativas sancionatórias estão sendo adotadas para responsabilizar a empresa contratada pelo descumprimento do contrato. A gente sabe que toda empresa ela assina um contrato e ela tem que prezar pelo que ela assina, né? É o mínimo que ela deve fazer, pagar os seus trabalhadores. Então, não sei se a prefeitura está repassando o valor ou não, mas se está passando, ela tem que pagar o mais rápido possível. E se não está, eu acho que rege no contrato também, que eles são obrigados a passar, a prefeitura tem um direito de 3 meses para pagar, não sei como é que funciona direito, só vendo o contrato dessa. Mas eu peço aqui encarecidamente para que o prefeito tome o conhecimento dessa situação e possa atender esses trabalhadores que estão precisando, estão pedindo encarecidamente pelo direito que é deles. Era isso que eu tinha para falar para a nossa comunidade hoje, nossos colegas vereadores. Quero dizer que a gente está sempre atento a todas as demandas da nossa comunidade, sempre quando chega algum requerimento, eu tenho uma maneira diferente de trabalhar, eu gosto de ir falar com o secretário pessoalmente para ver qual a situação no momento, se é possível atender ou não, e levar, então, a informação para as pessoas, aquelas que me solicitaram. É muito difícil eu fazer um requerimento aqui nessa casa, eu tenho só 3 requerimentos até hoje, e dos 3, eu fui atendido já em um, e infelizmente a máquina quebrou, e teve que parar lá a obra lá que estava sendo feita no Arroio do Larache. Até me mandaram a resposta sexta-feira, que tiveram que cancelar os trabalhos, que a máquina está em conserto. Até saiu uma matéria da prefeitura falando sobre isso também. Há umas 3 semanas atrás, eu tinha conversado com o diretor de obras, solicitado uma manutenção lá na rua Carlos, na rua Jorge Futuro, ali no bairro Carlos Santos, a rua qual eu moro, e hoje a máquina esteve ali, fez um excelente trabalho ali, emparelhou a rua, retirou a areia que estava na beira da vala, impedindo que a água escorresse para a vala. Então, quero agradecer aqui o pedido que eu fiz e fui atendido. Não eu, quem foi atendido foi a comunidade, porque a comunidade pede, a gente é aquele telefone sem fio que chega até a pessoa responsável para que possa fazer o serviço. Então, eu quero agradecer aqui. Quando a gente é atendido, a gente tem que agradecer, tem que exaltar, porque as pessoas estão precisando. Então, quando as pessoas são atendidas, a gente tem que falar, né? E também eu falo, quando a gente não é atendido, a gente tem que cobrar. Então, fica aqui o meu agradecimento e o meu pedido, através do ofício, para que essas pessoas, o mais cedo possível, possam receber os seus salários. Quero dar uma boa noite a todos e dizer que a gente está sempre à disposição da comunidade. Obrigado. Passo esse trabalho para o presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Luiz Antônio Lemos. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Enília. Boa noite desde a comunidade da 5ª secção da Barra, o Capão da Areia. Quero também dizer aos meus colegas vereadores, o presidente, que a mesa está firme, embora tentam fazer turbulências, fazer barulho, mas nós se mantemos firmes na mesa e botando sempre a casa em ordem e em dia. E falar também que hoje eu estive ali na inspetoria, ali, onde
Estive ali vendo umas notas, pessoal, e eu vi que nós tivemos lá, vereador Nedinho, a vereadora Enília, nós se reunimos, acho que o Nero, foi final de janeiro, eu acho, né? Aquilo, e nós levei os vereadores até para ver como é que está a inspetoria veterinária. O vereador Bim estava. Eu disse, não, eu quero que vocês vejam a sala onde é o atendimento da inspetoria veterinária, onde a ex-prefeita não sabe que é, por exemplo, sabe, mas não é criador de bovinos, de gado, mas o prefeito Nero é. Então, quer dizer que, foi pedido lá, dá uma manutenção. Só botaram da limpeza agora há pouco tempo. Mas a manutenção zero. Não fizeram nenhuma manutenção lá, vereador. Estive lá vendo. E mais ao lado, né, da Secretaria de Obra, fizeram um palácio ali, né? Coisa mais linda ali, com banheiro, com tudo. Dizem que é para nova secretária, a ex-prefeita. E cadê? O senhor sabe quantos animais tem o município? Quantos bovinos? O senhor é criador, vereador Irandi. Nós temos 50 mil cabeças de bovinos, de gado, no município. Nós temos quase 5 mil pecuaristas, entre grande, pequeno e médio agricultor, que trabalham, que tem seu gado. O Irandi tem 50, o outro tem 10, o outro tem 20, o outro tem 500. Mas tem vários criadores, né? Sai para esse município afora. E aí nós temos também o pessoal do rodeio, né? Que, queira ou não queira, nós temos 5 parques de rodeio legalizados no nosso município. CTG, fora os piquete, que ainda fazem. Então, a inspetoria teria que ter uma atenção melhor do executivo, porque sendo ali dentro da Progasa, né, que tem uma parceria com o Estado, mas quem dá a casa é a prefeitura. Então, teria que ter mais uma atenção mais especial, né? Porque nenhuma água não tem. Tinha que ter uma coisa com água. Tanto foi pedido, eu pedia, porque se a gente fosse no outro lado da secretaria, eles ficavam até bravos, né? A secretária que fosse tomar água lá, eu ia, tinha que tomar água, verão. Então tem que olhar melhor pelo nosso produtor, o nosso criador de gado, porque quando chega esse tempo aí, que agora mudaram o tempo de fazer a declaração, mas a declaração anual era janeiro, de dezembro a fevereiro. Então era no tempo do verão, do calor, e era aquelas filas. O senhor presidente era secretário da Agricultura, o senhor viu? E nada. Então tem que ter um olhar mais especial para esse nosso pessoal aí, que traz uma boa renda para o município, né? São mais de 50 mil cabeças de bovinos. Então, e mais o povo do rodeio, quanto mexe, quanto desenvolve, quanto dinheiro rola, dinheiro corre no mercado, corre numa pecuária, em tudo. Então, tem que ter mais uma atenção especial sobre isso aí para o nosso agricultor, pescador, o agricultor pecuarista e o nosso povo do rodeio, Irandi. Mas nós já pedimos. Espero que até o final do ano, acho que deve atender, né? Estamos esperando ainda. Quero dar uma boa noite a todos aí e parabenizar também a equipe lá da festa que está saindo, né? Lá no Estreito, na localidade. Hoje era dia que eu assava carne lá, mas não deu de ir por causa dos compromissos. Mas garanto que a gauchada lá deu conta do recado. Um abraço a todos, uma boa noite. E seguimos firme, cobrando pelo certo. Obrigado, vereador. Com as explicações pessoais, o vereador Nedilande. 15 minutos, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereador Enília, vereador Paulo Rubilar, vereador Chacrinha, vereador Irandi. Assistência ao meu colega e suplente de vereador, João do Jarica, esse grande homem do MDB, uma pessoa que eu tenho grande estima. Ao Márcio, ao Suedi, ao Alex, ao Guto, às serventes aqui que nos tratam muito bem, a direção desta casa, os seus funcionários. Isso nos deixa gratificado e a gente é assim que nós levemos a nossa vida de parlamentar. Se nós não tiver essa gente na retaguarda, que fazem muita falta para nós. Hoje eu vou começar pelo trabalho dos nobres vereadores aqui, que estão fazendo um trabalho muito bom. A vereadora Enília, que cada dia que passa me surpreende mais, com a sua competência, com os seus olhos de mulher, olhando as preocupações que tem essa cidade. E eu tenho que parabenizar a Vossa Excelência, porque tanta gente achava que a Vossa Excelência não ia ser uma boa vereadora e está sendo uma boa vereadora, mostrando o seu trabalho. O vereador Paulo Rubilar, que vem fazendo um trabalho extraordinário aqui nesta casa, que a gente, cada dia que passa, vai aprendendo mais com o Binho, que como ele diz, vereador Nedinho, eu levei 28 anos para chegar aqui, mas chegou nesta casa e chegou com a sua competência. Ao meu amigo e companheiro Chacrinha, se me permite chamar dessa maneira, que é o cara que eu tenho mais aproximação aqui dentro dessa casa, porque nós temos sempre junto. Então, e o trabalho do Chacrinha vem realizando as coisas que ele se propôs a fazer aqui nesta casa. O presidente Josué, que está comandando muito bem essa casa, independente das pressões que tem sobre a sua pessoa, eu digo que o senhor é forte e bom de coração, porque os problemas todos que o senhor está passando, e o senhor ainda consegue conduzir essa casa com competência, com honestidade e dando direito a todos. Continue assim, presidente. Ao vereador Irandi, que eu sempre disse para o Irandi, que ele é o verdadeiro representante da classe dos pescadores. O Irandi está sempre buscando a melhoria para os seus pescadores. O Irandi comanda aquela colônia de pescador e muito bem com a sua equipe de trabalho. O vereador Irandi não mede esforço para trabalhar pela classe dele, que é a classe dos pescadores. E está bem servida a classe dos pescadores. Isso é importante. É um homem de luta, é um homem que vai à luta para conseguir aquilo para os seus pescadores. E, às vezes, muitas vezes, não é reconhecido. Mas só nós sabemos o trabalho que o senhor vem fazendo durante que fez esses 4 anos e está fazendo agora na nova legislatura. E dizer que a gente está sempre aqui fazendo o nosso trabalho. Independente de qualquer coisa, independente de críticas, a gente tem um caminho para andar esses 4 anos. E esse meu caminho ninguém vai desviar. Eu estou aqui para trabalhar para a minha comunidade. Estou aqui para trabalhar para o meu partido. E nós iremos continuar fazendo isso. Quero também, tivemos na tarde de hoje, lá na festa do Estreito, que a gente não poderia deixar de não ir lá, porque lá a gente tem muitos amigos, lá a gente teve uma votação naquela localidade, e lá é uma festa tradicional, a festa 13 de maio, que é uma festa direcionada aos irmãos preto, negros, como quero dizer, porque eu também me incluo nessa classe. A minha família tem sangue de negro. E que coisa boa que a princesa Isabel assinou essa lei. Quanto essas pessoas ajudam na construção da cidade, do Estado e do país. Então, parabéns a todas as pessoas que hoje são homenageadas. Como aqui falou a vereadora Enília, do Lica e do Tunico, que a gente conhece também de muito tempo, e é como ela disse, são os seus irmãos que foram criados juntos. Quero também mandar, e a gente, nessa caminhada lá, a gente fala com um, fala com outro, porque é a amizade que a gente tem. Quero mandar um abraço fraterno ao seu Macuca, quem não conhece.
O Macuca é uma pessoa sensacional, uma pessoa de um coração grande e uma pessoa que eu tenho muita admiração pelo que ele faz, por muita gente que ele ajuda. E ele não gosta de ser, mas só quem conhece o bom coração que tem o Macuca, aquela pessoa que está sempre disposto a ajudar o próximo, eu tenho uma grande admiração pelo seu Macuca e pela sua família. A dona Tânia, as 2 filhas dele, os seus netos, e dizer para o Macuca que ele tem um lugarzinho especial no meu coração. Mandar um abraço também para o doutor Antônio Carlos, essa pessoa que a gente tem uma grande admiração, temos uma grande amizade com a família do doutor Antônio Carlos, e dizer para ele que a gente está sempre lembrando dele, e tem certeza que ele está lá na sua propriedade, lá, escutando o radinho ligado na Câmara de Vereadores. E mandar um abraço e um agradecimento ao secretário Binho, da Secretaria da Agricultura, que hoje de manhã nós entramos em contato com o Binho, quando antes ele nos procurou, para nós fazer um contato com o secretário da Agricultura para intervir, para ver que a gente liberasse o calcário quanto mais rápido para os agricultores que estão necessitando. E lá, hoje era 7h30, quando o secretário me deu a resposta e disse: vereador, nós estamos agilizando, mas não é com a nossa secretaria, é com a secretaria do Wilson Covatti, mas nós iremos interferir para SDR, como disse o presidente. Mas que bom que já tem gente trabalhando para ver se a gente libera esse calcário, que venha quanto mais rápido, porque o secretário vem fazendo um bom trabalho à frente da secretaria. Quero mandar um abraço ao Nego e a Marlene lá no Estreito, a Amélia e o Paulinho no Estreito, o Adi e a sua esposa, o seu Jair e a sua esposa, o Juca e o seu Donato Inácio Pereira, quem não conhece o seu anjo. Uma pessoa que eu tenho uma grande admiração também, uma pessoa que a gente tem uma amizade de muitos anos. E o seu anjo, quem não conhece o seu anjo? Então, dizer para essas pessoas, e a outras pessoas que a gente conversou, que agora não se lembra o nome, mas a gente, quando vai nas localidades, é bem recebido, é aquele carinho fraterno que nos deixa engrandecido. Vou falar agora da questão. Gente, a gente quando fala aqui, não é que a gente queira criticar, mas a gente fica decepcionado como vereador. E quem foi vereador sabe disto. Nós fizemos um requerimento no dia 17 de março de 2025 sobre a borracheira. Eu, o vereador Chacrinha e o vereador Josué. O vereador que abaixo estão subscrevendo, de acordo com os termos regimentais desta coleta casa legislativa, vem, depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo, através da Secretaria competente, manutenção e recalçamento, limpeza e troca de cano da rede de esgoto pluvial nas ruas da borracheira. E a recolocação de placas que eu digo, é as placas que identificam as ruas. E aí chegou a resposta do Executivo. Aí depois, eles querem ficar bravos quando a gente... Assunto, resposta ao ofício 048/2025, requerimento 001/2025. Excelentíssimo senhor presidente, com cumprimentos cordiais em atenção ao ofício 048, em resposta ao requerimento 001/2025 de vossa autoria, em conjunto com os vereadores Nedilândia Amorim Loureiro, Luiz Antônio Lemos e Josué Machado. Aí vem solicitação a realização desse serviço de manutenção, o recalçamento, limpeza e substituição de cano da rede de esgoto e recolocação de placas com o nome das ruas no bairro Borracheira, vimos pelo presente informar que reconhecemos a importância das melhorias solicitadas, contudo, trata-se de um conjunto de demandas que envolve um número expressivo de vias públicas e obras de infraestrutura significativas em relação ao pavimento e à canalização. Nesse contexto, no
presente momento, o município não dispõe de recurso suficiente para atender integralmente a solicitação, mas a demanda foi devidamente registrada e será considerada na elaboração dos próximos planejamento orçamentário e operacionais, à medida que houver disponibilidade financeira e técnica. Está no cronograma. Então, passou 8 anos de governo da vereadora Afá, nós cansemos de aqui fazer requerimento pedindo a melhoria do bairro Borracheira, o bairro mais antigo do município de São José do Norte, e 8 anos não conseguiu nada. Agora fizemos esse requerimento a pedido de moradores daquela localidade ali da Borracheira, e agora nós recebemos uma resposta dessa. Se não dá para fazer todo, faz o que dá para fazer. Não tem umas placas para botar o nome das ruas identificando. É um troço simples de se fazer. Pelo amor de Deus, é só querer fazer. É só porque não tem gasto nenhum. Fazer o recalçamento, não dá para botar uma pedra no estádio, faz o recalçamento. Porque ali tem pessoas idosas, como nós vimos, o vereador Chacrinho, o vereador Josué, senhoras que saem de cadeira de roda. A vereadora Enília conhece, a dona Lulu, que está quase com 90 anos, que a Leda tem que empurrar a cadeira de roda. Tantas outras pessoas que ali vivem. Cadê o bom senso e o humanitarismo desse governo e do governo passado? Nenhum. Aí o vereador tem que chegar aqui e se indignar. O vereador cobra, aí quando cobra eles ficam bravos. Mas esperemos que eles façam alguma coisa. Entremos de novo com pedido de informações sobre os ônibus escolares, que mandaram uma resposta capenga. Capenga, só quem viu, nós se reunimos, olhemos com toda a responsabilidade o que nós pedimos e que veio. Veio só 8, como é que se diz? Informações dos carros, que a frota tem 16, veio 8. E os outros não fizeram? E agora nós estamos refazendo o pedido, pedindo de 4 anos, de 8 anos atrás. Queremos saber a situação que está, como está. Aqui nós temos motorista disponível e contrataram mais 3, que a gente tem que ver. E outra coisa que eu estou muito preocupado, vereador, presidente, o senhor agora leu das terceirizadas. Já faz 45 dias que eu pedi todos os contratos das terceirizadas e não chegou nesta casa. Para nós ver qual é a responsabilidade que a prefeitura tem, o porquê que a prefeitura tem que disponibilizar máquinas para as firmas terceirizadas, nós temos que ver, o governo tem que mandar isso aí, porque é um direito nosso de fiscalizar, e nós queremos fiscalizar para dar, sim, para dar divulgação à comunidade, para cobrar do governo aquilo que estiver errado. E se estiver errado, nós vamos cobrar. Então, a gente está aqui para ser um cobrador, como diz o vereador Binho, para nós fiscalizar o que está errado. E nós temos que ter as respostas. Eu entrei com um requerimento pedindo verbalmente à prefeitura para me dizer como é que está a situação daquele PL que nós aprovemos no governo passado, às pressas, sobre a vitalização da praça. A vereadora Enília entrou com um pedido e a praça está ali, naquela situação que está. Aquilo ali até nos envergonha, porque quantos visitantes vêm visitar a igreja matriz? Pedimos também informação sobre o PL, aquele que nós aprovemos, vereador Irandi, que foi às pressas a vitalização do Molho Leste, senão nós ia perder o dinheiro, e até agora não foi feito nada. Tem lá um crime ambiental, onde as pessoas estão botando tudo que é objeto lá. Que é uma parte, vereador? 600 mil reais. E aí? É dinheiro. E aí não foi feito nada, que ia fazer uma peça, parece lá, que era uma verba dada pelo IBR, e mais um dinheiro do governo federal. Então,
Isso aí nos deixa preocupado, porque a gente não tem a resposta. E nós temos que ter a resposta. Quero dar uma boa noite a todos e que Deus nos proteja e nos dê muita saúde. E até segunda-feira, se Deus nosso Senhor quiser. E amanhã estaremos aqui na Câmara fazendo o nosso trabalho. O nosso gabinete está à disposição da comunidade, aonde nós temos aqui para atender a comunidade. Uma boa noite. Obrigado, vereador. Seguimos agora com as explicações pessoais com o vereador Paulo Rubilar Pereira Binho. 15 minutos, vereador. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Senhor presidente, colega vereador Enília, muita honra com a sua presença aqui ainda com a gente. Aos demais colegas vereadores, Chacrinha, Irandi e Onedinho, assistência e os nossos ouvintes da Rádio Norte. Hoje vou ser mais suave, assim, mais tranquilo, porque ontem eu fiquei meio que exaltado ontem. Mas hoje, vindo para cá, presidente, eu não poderia deixar de contemplar o brilhar da lua no céu e perceber o quanto a vida é maravilhosa e muitas vezes a gente se fecha em certas situações, né, Márcio? E esquece de reconhecer a vida que a gente tem. E pelo dia de hoje, 13 de maio, né, um dia especial, como foi muito bem lembrado pela vereadora Enília, dia que a gente tem que lembrar sobre a libertação de um povo que vivia aprisionado por interesses econômicos, por interesses, né, nefastos, vamos dizer assim, porque muitos sofreram nas nossas mãos, vamos dizer, do chamado homem branco. E é importante a gente lembrar que quando a gente fala de liberdade, a gente fala de democracia. E o nosso país, mesmo com os inúmeros problemas que a gente possui, nós somos um país democrático, um país onde a gente pode participar, onde a gente tem o direito de escolha, e é isso que a gente precisa fazer, né? Mesmo com posições contrárias, com pensamentos, e que bom, porque quando se tem um pensamento único é perigoso, né? E o pensamento contrário é onde a gente cresce, porque a gente só aprende depois que tropeça, depois que erra. Então, tudo na vida tem um propósito maior. E quando a gente começa a valorizar a vida tal como ela é, a gente começa a perceber o nosso papel. E esse papel de cada vereador aqui é exatamente isso, dar voz ao seu povo, né, à sua comunidade, a quem nós estamos representando. A democracia se faz no princípio de participação, onde juntos nós vamos construir as políticas necessárias para melhorar o nosso lugar em que nós vivemos. Não adianta eu ficar reclamando dos problemas que tem o Estado, reclamando dos problemas que tem o país, se eu não consigo resolver os problemas internos da nossa casa aqui. Então, o nosso cuidado, senhores vereadores e comunidade de São José do Norte, é começar a arrumar casa. E para arrumar casa, às vezes a gente tem que fazer bagunça, tem que fazer barulho. Não é? Toda casa nova, ainda mais nós que estamos no espaço novo aqui, nos chama a atenção exatamente para isso. Para que a gente valorize aqueles que lutaram lá no início, lá, que nos ensinam até hoje, que esperar pela vida é acreditar que tem uma soberania maior, que cuida de tudo e de todos, que nós não somos nada, que nós devemos realmente respeitar cada vez mais o cidadão, respeitar e saber conviver com as diferenças, não é dar as costas, mas é saber viver com a diferença, vereador Chacrinha. Por isso que a gente está aqui, né? Então a gente está aqui para dizer que o nosso papel como vereador, né, hoje, é fazer com que o melhor, senhor presidente, o que melhor nós pudermos oferecer à nossa sociedade, que nós possamos fazer. Porque se eu estou lá do lado de fora, eu gostaria que quem me representasse aqui fizesse o melhor possível. Vamos trabalhar juntos, vamos construir juntos, porque é assim que a gente faz a diferença. Temos inúmeras demandas aqui, é a questão dessa audiência pública que a GERG está fazendo, que, sinceramente, vereador Nedinho, né, esse seu pedido é mais do que claro. Nós, parte interessada, temos que receber essa audiência pública aqui para a população participar. É mais do que justo nós, parte interessada, não online, que é complicado, eu não participo. Imagina a comunidade lá, não vai participar. A GERGS tem que vir aqui, juntamente com a Assembleia, porque a concessão é estadual, estão pensando em subir a tarifa da hidroviária e nós, quando menos espera, não participamos de nada de novo.
o convite, o pedido do vereador Irandi sobre a questão da audiência pública, sobre a questão da construção da ponte. Eu, sem dúvida nenhuma, para mim está muito claro a construção. Hoje, para mim, é nítido eu já sonhar, e que bom que a gente tem sonhos, de ver nós passarmos de São José do Norte para Rio Grande com o nosso veículo e ir a hora que quiser, voltar a hora que quiser. Mas a gente quer ver como é que esse processo está funcionando. Nós temos que acelerar sim, nós temos que apertar, porque interessados somos nós. E é claro que eu sempre digo, não é por causa de São José do Norte que a ponte vai sair. O interesse é outro. Tá? É interesse econômico, por causa de porto, por causa de ligação. Não interessa, não interessa. Mas foi o que eu disse outro dia. E nós, como é que nós estamos nos preparando para essas mudanças? Elas irão acontecer. A gente tem a BR-101 e a gente precisa acreditar. Eu quero crer, vereador Irandi? Como o senhor disse, a questão da pesca, problemas sérios lá atrás, 10, 15, 16 anos atrás, hoje estão tendo retorno. As coisas não caem de paraquedas. Tá, tu planta uma semente, o agricultor sabe disso, planta uma semente e tem um período para ela brotar. Tá? E a gente não consegue ficar ali no canteiro, Enília, observando até ela rachar a sua casquinha, sair do chão e começar a frutificar. A gente não consegue, porque ela tem o tempo dela. E isso tem que ser respeitado. E assim somos nós aqui. Somos nós aqui. A população na rua rega cada um de nós com o trabalho que nós temos que desenvolver. E nós aqui queremos ser o adubo, o fortalecimento junto ao prefeito e a sua gestão, para que o município seja realmente aquilo que a gente quer. Eu digo e vou dizer sempre, creio que estamos em boas mãos com o Nero, com toda a dificuldade que ele está tendo. Tá, mas ele precisa acreditar que a gente também acredita nele. Ele precisa nos dar essa oportunidade para nós transformarmos. A gente não quer terra arrasada, basta. Nós queremos uma terra que frutifique, uma terra que dê frutos, e nós estamos aqui para ajudar. Fiscalizando, como disse o vereador Nedinho. Esse é meu papel, é o nosso papel como vereador, para ajudar ele a ter o melhor retorno possível para os munícipes de São José do Norte, desde a 5ª secção da Barra, como disse o vereador Chacrinha, ao Capão da Areia. Todos têm que ser beneficiados. E o respeito a tudo e a todos que nós temos aqui no Norte. Gente, a nossa natureza é lindíssima. E a gente não está explorando isso. A nossa história é riquíssima. E a gente não explora isso. O nosso patrimônio cultural da nossa cidade é belíssimo. E a gente vai deixar cair. A ponto de a vereadora fazer o requerimento outro dia, pedindo para que cuidasse pelo menos a passarela do lado de um prédio que está para tombar a qualquer momento. Por falta de incentivo. Como vocês sabem que eu gosto de viajar, na última viagem que eu fiz à minha futura terra, a Paraíba, a gente esteve em Areia, que é uma cidadezinha de 26 mil habitantes. E o patrimônio deles lá é impecável. Eu tirei uma foto, fiz um videozinho até, num chafariz colorido, e lembrei do nosso chafariz. Pensando em São José do Norte, por que a gente não cuida do que nós temos? Foi pedida a poda da praça, agora é o período, Segundo os sábios de vida, dizem que de maio a agosto é o período ideal para a poda. Aí a gente não viu ser mexido em nada na nossa praça. Então a gente precisa continuar, infelizmente, continuar cobrando, continuar trabalhando para que a gente melhore de fato aquilo que a gente quer, a terra que a gente vive, a cidade que a gente vive. Gente, a gente não pode esquecer, eu sou professor, Márcio? Sou professor, e a minha responsabilidade é eu ter tranquilidade de sair daqui e olhar na cara de cada criança, no rosto, vamos dizer, desculpa mas no rosto de cada criança, de cada jovem que passa por mim, e eles tenham, Enília, a intenção de ver, de fato, é isso que a gente quer. Esse é o município que a gente quer. Então, que a gente possa, toda a comunidade, juntamente com a Câmara de Vereadores, juntamente com o prefeito municipal, começar a parar de criar problemas e resolver aquilo que nós necessitamos. Problemas vamos ter sempre. Eu duvido que a gente não tenha problema em casa. Duvido. É difícil, João? Quem é que não tem problema em casa? Então não vai ser numa cidade que a gente vai viver, num mundo de flores perfeitas para todo mundo. Não, tem problema sim. Mas que a gente ajude a podar os espinhos que estão atrapalhando, tirar as folhas secas, e assim a gente fazer, assim como essa lua linda que está brilhando no dia 13 de maio. Que essa energia boa chegue para a nossa terra, que a gente possa se sentir inspirados
inspirados pelo bem, porque eu digo sempre, né, que eu sou nortense e tenho amor a essa terra. Então, que a gente possa, no dia de hoje, a todos, com respeito a qualquer crença, mas a todos os nossos pretos velhos, né, que a gente possa sentir o aroma das suas ervas, a sutileza das suas bênçãos, e que, através de Deus, a gente receba a bênção maior para que o nosso trabalho, da mesa, da Câmara de Vereadores, do prefeito Nero e de todos os seus envolvidos, que olhe com carinho, que a gente pare de brigar por questões burocráticas que não estão somando, mas que a gente abrace a causa por São José do Norte, que eu não quero passar 4 anos e não ver transformação no meu município. Eu quero, antes de ir embora daqui, né, dizer assim, valeu a pena a experiência. E obrigado à oportunidade que a mesa me deu de estar junto, de a gente estar construindo esse processo, e tenho certeza que a gente vai chegar nesse mandato, juntamente com os vereadores, colegas que estão, né, a vereadora Emília e os colegas, também chegar num trabalho final e a gente valeu a pena a gente estar junto. Tá? Tenhamos um bom final de dia, um bom final de noite, e que, sem dúvida alguma, o pensar de cada um de nós positivo, faz a diferença para todo mundo. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais explicações pessoais, eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, segunda-feira, dia 19 de maio, às 20h30, para nós se reunirmos aqui. Então, eu quero dar uma boa noite a todos os moradores de São José do Norte, desde a 5ª secção da Barra até Capão da Areia. E até segunda-feira, se Deus Nosso Senhor quiser. Uma boa noite a todos e declaro encerrada a sessão.